Olá, torcedores do Vasco! É uma satisfação trazer mais um resumo das novidades sobre o nosso clube. Hoje trago atualizações sobre tudo o que ocorre no dia a dia do Vascão. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro e comentar sobre o primeiro dia de trabalho de um novo treinador que assume hoje a equipe e já parte para a Argentina, onde terá seu primeiro contato com os jogadores. É importante destacar que esse primeiro encontro pode ser um pouco conturbado. É esperado que haja manifestações de torcidas organizadas no centro de treinamento antes da viagem para a Argentina, onde o time enfrentará um oponente amanhã. Essa partida é extremamente significativa, quase como um jogo crucial, pois o Vasco precisa investir suas últimas chances para garantir a classificação à próxima fase da competição. Também vamos abordar informações sobre contratações, pois o clube já está se movimentando nos bastidores com recomendações do novo treinador para a janela de transferências do meio da temporada. Além disso, falaremos sobre a venda da SAF do Vasco, uma vez que surgiram notícias recentes sobre dois investidores importantes, um da Inglaterra e outro já conhecido, que estão buscando adquirir a SAF do nosso clube. Contudo, há uma notícia preocupante. Parece que um dos diretores está recuando em relação a esses investidores. As informações sugerem que ele pode estar se comunicando de uma forma com a torcida, mas atuando de outra maneira nos bastidores com uma postura bem diferente. Portanto, vamos tratar deste assunto com a devida seriedade. Também discutiremos as recentes demissões, já que o clube anunciou ontem à noite a demissão de um único funcionário que ocupava a função de diretor executivo. Na minha opinião, essa medida é insuficiente, mais demissões são necessárias. Vamos levantar algumas questões, pois existem pessoas que não podem permanecer no Vasco, especialmente um conhecido que precisa ser afastado, pois já está há bastante tempo no cargo. Hoje vamos discutir essas demissões e também trazer novidades sobre uma possível renúncia do diretor. Segundo informações que circulam, ele já tentou se afastar em 2 ocasiões, mas foi persuadido por pessoas próximas à diretoria a não prosseguir com essa decisão. Entretanto, a pressão enfrentada com uma sequência de jogos sem triunfos e a torcida em protesto está evidenciando situações insustentáveis na gestão do Vasco. Isso leva a crer que ele poderá realmente optar por se afastar nos próximos dias. Portanto, fique atento ao vídeo até o fim para não perder nenhum detalhe. Vou explicar o que poderia acontecer se ele realmente decidisse renunciar, se haveria novas eleições ou se alguém de dentro do clube assumiria a posição. Quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram para se manterem atualizados sobre as notícias do Vasco a considerarem o botão de inscrição. Venham fazer parte da nossa comunidade e não se esqueçam de deixar seu apoio no vídeo e compartilhar com outros torcedores do Vasco espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Se puderem, divulgar este vídeo em grupos de mensagens ou nas redes sociais, a colaboração de todos será muito apreciada. Antes de começarmos a nos aprofundar nas notícias do Vasco, quero agradecer a todos que têm contribuído com o nosso canal, pois apesar de termos um número considerável de seguidores, ainda contamos bastante com o apoio de vocês. Vamos começar a nossa análise sobre as notícias do Vasco. Primeiramente, gostaria de manifestar minha gratidão, pois já temos um número considerável de pessoas colaborando com o nosso trabalho. Mesmo com um total de 500 mil seguidores, ainda precisamos muito do apoio de vocês. Isso é crucial para que possamos cobrir os jogos realizados em São Januário, no Maracanã, no Engenhão, e também nas partidas fora, como a que aconteceu na Argentina. Nossa realidade é bastante desafiadora, pois não contamos com patrocinadores ou empresas que nos ajudem com anúncios. Se houver alguma empresa interessada em colaborar, é possível entrar em contato pelo número exibido na tela ou pelo e-mail do canal. No entanto, o ideal seria ter a ajuda de cada um dos que nos assistem por meio de contribuições diretas. Se cada pessoa puder contribuir com apenas R$1 por mês, isso já seria o suficiente para manter nosso canal ativo sem depender de patrocinadores. A informação sobre como ajudar está aparecendo na tela agora e toda a contribuição será extremamente valorizada, pois desejamos continuar a cobertura de todos os jogos do Vasco. Agora vamos discutir um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, que ainda está em andamento.
A 17ª rodada será finalizada hoje com o confronto entre Santos e Ceará na Vila Belmiro. Neste momento, o Vasco se encontra na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Se o Santos vencer o time carioca, cairá para a 18ª posição, ou seja, assumirá a última colocação no Campeonato Brasileiro, o que é realmente lamentável e difícil de acreditar. É desanimador ver o Vasco enfrentando mais uma vez essa luta contra o rebaixamento logo no início do primeiro turno. Mudando de assunto, gostaria de falar um pouco sobre a Copa Sul-Americana, já que hoje Fernando Diniz assume a responsabilidade como treinador do Vasco. O que mais me chama a atenção é que nunca havia visto um técnico comandar uma equipe sem ter treinado previamente indo diretamente para o jogo. O novo treinador começará hoje, mas não haverá treino no CT Moacir Barbosa. O que vai ocorrer é um breve encontro entre os jogadores e o treinador, onde haverá uma conversa introdutória. O elenco já está a caminho do aeroporto para viajar para a Argentina, onde enfrentará o Lanús amanhã. Portanto, o técnico precisará confiar bastante em sua intuição, como se diz no futebol. Ele já tem algum conhecimento sobre parte do elenco e conhece alguns atletas, incluindo TT, com quem teve um desentendimento relevante em um clube anterior. Naquela situação, houve uma troca de palavras entre os dois e espero que ambos tenham conseguido superar aquele episódio e que amanhã o novo treinador consiga estruturar a equipe para retornar com um resultado positivo. O Vasco, atualmente, possui 5 pontos na tabela da Copa Sul-Americana, enquanto o Lanús conta com 8. Uma vitória amanhã permitiria que o Vasco igualasse a pontuação do Lanús, embora o saldo de gols seja bastante inferior. Assim, ainda seria necessário esperar pela última rodada para assegurar a classificação à próxima fase da competição. É fundamental confiar na capacidade do novo técnico de motivar o elenco, dando oportunidades a jovens talentos da base, como Zucarello GB e Elder, que é um volante de grande qualidade. Muitos garotos estão pedindo oportunidades, como Paulinho, lateral direito, e o novo treinador é reconhecido por sua habilidade em aproveitar esses talentos. Além disso, pode ser uma boa chance para integrar jogadores como Capasso e Esforço, que, em minha opinião, foi um dos destaques do último jogo, apesar de ter ficado fora de campo por um tempo. Portanto, a expectativa é que o novo treinador consiga corrigir os erros táticos e realmente efetuar uma mudança significativa na equipe. Não é uma questão discutível. É fundamental aproveitar a contribuição de outros atletas, como o Capasso, conhecido por seu esforço, que, na minha visão, foi um dos destaques no último jogo. Ele estava um pouco fora de forma e não estava apresentando o desempenho esperado. Por isso é crucial que a comissão técnica consiga corrigir os erros táticos e realmente implementar uma mudança de comportamento, que é o mais essencial nesse grupo. Há diversos jogadores que estão apresentando um rendimento abaixo do que poderiam, e há rumores de que alguns poderão ser afastados, com informações indicando que isso pode ocorrer a partir desta semana. Também gostaria de abordar a possibilidade de um protesto. Existem indícios de que pode haver uma manifestação no centro de treinamento, embora ainda não tenhamos confirmações. Não seria surpreendente se torcidas organizadas aparecessem para exigir mais dedicação dos atletas e principalmente pressionar a administração, que é vista como ineficaz, e uma diretoria que faz promessas sem cumpri-las, como foi anunciado. Durante a campanha, há 1 ano e meio, quando a presidência foi assumida. Em relação a demissões, é importante mencionar que um profissional foi despedido e acabou se tornando o bode expiatório da gestão. A verdade é que desde que ingressou na equipe, ele já sabia que não seria ele o responsável pelas decisões, nem por contratações ou por lidar diretamente com representantes. Essas responsabilidades cabem a outros integrantes da diretoria, que são plenamente cientes dessa atribuição. Ele foi usado como um instrumento, uma espécie de bambi expiatório, e agora foi desligado de seu cargo? No entanto, para quem entende a dinâmica, é evidente que quem realmente detinha o controle era outro que ficou responsável pela maioria das negociações. Contudo, é vital ressaltar que não devemos nos restringir apenas à demissão, pois é inaceitável que outros profissionais sem a qualificação necessária continuem ocupando funções relevantes na estrutura do futebol. Quando se trata de
Contratações é imprescindível que não nos concentremos apenas na demissão, pois isso é inaceitável. É inconcebível que profissionais que não possuem as competências adequadas permaneçam em posições de destaque. Primeiramente, temos um antigo conhecido que volta a ocupar um cargo importante e isso não deve acontecer. Ele precisa ser afastado ou deve pedir demissão. A realidade é que ele não pode continuar na equipe e os torcedores têm que exigir essa mudança. Além dele, há outros profissionais que também precisam ser avaliados. Um deles é o preparador físico, que sempre que assume a responsabilidade pela condição física da equipe, o time sofre uma queda de desempenho e qualidade, não conseguindo competir no aspecto físico. Portanto, ele também deve ser afastado, pois ocupa a posição mais por vínculos pessoais do que por competência, e isso não é aceitável. Existem outros membros da equipe que também estão lá por motivos semelhantes e que igualmente devem ser dispensados? Não vou listar nome por nome, pois isso tornaria o discurso excessivamente longo. O que está acontecendo é um grande absurdo e as mudanças não podem parar apenas na demissão. É necessário que mais ações sejam executadas. Em relação às contratações, o treinador que chegou recentemente começou a indicar jogadores. Recentemente soubemos que ele pode ter sugerido 2 atletas de outra equipe e, na minha opinião, um deles seria uma boa aquisição. Já a sugestão do outro não me parece tão relevante, já que a equipe já conta com 3 laterais direitos, portanto não sei se essa indicação seria a mais apropriada. O treinador também já sinalizou positivamente para outros nomes, sugerindo um zagueiro experiente, um atleta mais velho que pode assumir a posição e contribuir de maneira significativa, talvez até... A situação da posição é bastante complicada. Neste momento, um atleta pode não ser a melhor escolha para o clube. O técnico também já expressou sua aprovação quanto a outros jogadores, sugerindo a vinda de um zagueiro experiente, alguém com um pouco mais de maturidade para assumir a posição e talvez até se tornar um segundo capitão desse time. O treinador também apoiou a contratação de 2 atacantes, ambos reconhecidos por sua agilidade. Assim, espera-se que ocorram mudanças, especialmente com a abertura de uma nova janela de transferências, onde novamente veremos jogadores deixando o elenco. Há chance de vendas, bem como a liberação de atletas que não têm sido aproveitados, gerando insatisfação entre os torcedores. A chegada de um desses atletas, por exemplo, tem suscitado críticas. Outro jogador tem tido poucas oportunidades nas últimas partidas. Portanto, estamos diante de contratações controversas que podem afetar o clube nesse período de transferências, enquanto novas chegadas podem se materializar para a equipe. Agora é hora de discutir as últimas 2 novidades. Uma delas é bastante preocupante e se refere à venda da SAF do clube. Desde a chegada do novo presidente, principalmente após a saída da empresa americana que alegou fraudes e não cumpriu com o aporte financeiro de setembro, o presidente expressou sua intenção de vender a SAF. Ele frequentemente menciona isso em suas entrevistas, afirmando que estaria disposto a considerar uma proposta atraente. Contudo, nos bastidores a realidade parece ser distinta. Há indícios de que o presidente está evitando investidores, pois aqueles que tentam se aproximar em busca de mais informações e para agendar reuniões enfrentam dificuldades. Enquanto ele menciona essa situação nas entrevistas nos bastidores, parece que outras dinâmicas estão em jogo. Investidores que tentam se aproximar, que buscam esclarecimentos ou que desejam se reunir com o presidente simplesmente desaparecem. Recentemente, 2 pessoas comentaram sobre isso. Um jornalista relatou que ele e um empresário trouxeram um investidor. O indivíduo não teria motivos para inventar essa história e deve ter provas para poder discutir isso na mídia. Esse jornalista informou que ele e um colega apresentaram um investidor significativo, um bilionário proprietário de um grupo de investimentos que possui clubes na Europa, para dialogar com o clube. Reuniões foram realizadas com pessoas próximas ao presidente. E então o que aconteceu? O bilionário queria conversar diretamente com o presidente. Ele manifestou interesse em dialogar, mas parece que a resposta foi de que só se reuniria com o investidor quando a proposta estivesse formalizada. Daí a situação se torna complicada, certo? Como atrair um grande investidor? Como receber uma proposta se não se está disposto a conversar? Se não há interesse em dialogar, isso replica. O que foi feito com você no passado, algo que você reclamava ao buscar conversar e não desejava dialogar?
está repetindo o mesmo padrão. Mais tarde, um empresário bem conhecido no meio do clube participou de uma entrevista em um podcast e, durante a conversa, revelou que pessoas ligadas a um grupo específico têm afirmado o mesmo que estão fazendo: de tudo para conseguir acesso ao presidente. Ele propôs que o presidente viajasse para reuniões buscando estreitar laços e, quem sabe, alcançar um entendimento. Um convite foi feito para que uma pessoa viajasse até Londres, onde uma figura influente reside com o objetivo de realizar encontros que possam fortalecer laços e, quem sabe, chegar a um consenso e apresentar uma proposta. Contudo, essa pessoa simplesmente desapareceu, não demonstrando qualquer interesse. O que isso significa para os torcedores? O que representa para os sócios? Isso indica que ele e sua equipe estão se esforçando ao máximo para não comprometer o futebol do clube? E estão fazendo tudo o que podem para manter o controle independentemente das circunstâncias. O mais alarmante é a falta de manifestação dessa pessoa, que não se apresentou publicamente nem para se defender. Ela sumiu como se tivesse esquecido a responsabilidade que carrega em um clube com 25 milhões de torcedores. Passamos a outra informação que surgiu recentemente. Um jornalista trouxe à tona dados sobre essa pessoa e nas últimas 24 horas apareceram algumas notícias confusas e obscuras a respeito dela. Inicialmente mencionasse um interesse em contratar um diretor executivo. Esta informação me chegou através de uma fonte confiável. No entanto, isso me parece mais uma manobra para desviar a atenção. Parece que estão tentando acalmar o torcedor, que está bastante insatisfeito e preocupado com a situação do clube, que se encontra em uma fase caótica na zona de rebaixamento. E com grandes chances de não avançar na próxima etapa de uma competição internacional. Essa pessoa parece estar se esquivando enquanto outra figura ainda está no clube. E então surge essa notícia sobre um possível interesse em contratar um diretor da seleção nacional. É algo realmente estranho, não é? Essa pessoa atual, peça-chave na entidade esportiva, trabalha diretamente com o presidente, que também está enfrentando um momento complicado e pode ser destituído a qualquer momento. Assim surge a informação de que essa pessoa estaria à espera de uma mudança na presidência da entidade para tentar trazer um novo diretor. Com todo respeito às informações e aos profissionais envolvidos, para mim, isso parece uma estratégia para enganar. A percepção que se tem é que estão tentando levar os torcedores a acreditar que o clube está em busca de um grande nome. Seria maravilhoso se isso se tornasse realidade e se eu estivesse enganado, pois a chegada desse diretor seria um grande acontecimento e, sem dúvida, um profissional de altíssima qualidade. Comparar esse diretor com um ex-dirigente é de fato mostrar a falta de planejamento da atual gestão do clube. Outra informação que surgiu nas últimas 24 horas é que essa pessoa teria considerado renunciar aos seus cargos nos meses anteriores. No entanto, foi persuadida por pessoas próximas a não seguir adiante com essa ideia. Apesar disso, as últimas 24 horas foram marcadas por intensa pressão sobre ela. De acordo com relatos de amigos e familiares, ela estaria sob extrema pressão e pensando na possibilidade de renunciar. Muitas pessoas me perguntaram: e se essa pessoa decidir renunciar, o que aconteceria? Vou explicar. Hoje, até o final de junho, se essa pessoa optar por deixar o cargo, novas eleições para a presidência do clube seriam convocadas. E, evidentemente, quem assumir a presidência também ficará encarregado do comando da entidade que administra o futebol. Portanto, caso a renúncia aconteça agora ou nas próximas semanas até o final de julho, novas eleições urgentes teriam que ser realizadas. Assumiu a gestão da Sociedade Anônima do Futebol, uma vez que neste momento o clube associativo está à frente tanto do futebol quanto da SAF do Vasco. Assim, caso haja uma renúncia, seja hoje, nas semanas seguintes ou até o fim do mês de julho, novas eleições seriam convocadas com urgência. Se a renúncia ocorrer após junho, o primeiro vice-presidente assumiria o cargo. Essa pessoa é bastante próxima do atual presidente e é amplamente respeitada por sua competência como jurista e advogado. Na minha percepção, ele poderia se destacar ainda mais como presidente dado seu conhecimento e por ser uma figura mais equilibrada, que talvez não tenha tanto interesse em estar à frente do futebol, já que não vem do ambiente esportivo. Creio que essa poderia ser uma alternativa interessante. O ideal, no caso de uma renúncia, seria a realização de novas eleições.
É possível que haja agitações no futebol. Sem dúvida isso pode acontecer. Já testemunhamos situações semelhantes em anos eleitorais, quando o Vasco foi rebaixado para a segunda divisão, mas é essencial manter a transparência. Não podemos deixar de relatar. Por isso estamos aqui para trazer informações sobre essa potencial renúncia do presidente, conforme indicado em alguns veículos de comunicação relacionados ao Vasco da Gama. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em um momento que poucos esperavam, Ronaldinho Gaúcho, ícone do futebol mundial e conhecido por sua ligação histórica com clubes como Grêmio, PSG, Barcelona e Atlético MG, surpreendeu a todos ao tecer elogios públicos ao Vasco da Gama. A declaração foi dada durante uma entrevista concedida a um canal esportivo na última semana e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando repercussão entre torcedores e imprensa especializada. Tenho um carinho grande pelo Vasco. É um clube de muita tradição, com uma torcida apaixonada e uma história linda no futebol brasileiro. Sempre foi difícil jogar contra eles, principalmente em São Januário, onde a atmosfera é única. Tenho muitos amigos que jogaram lá e sempre falaram da grandeza desse clube, afirmou Ronaldinho com um sorriso nostálgico no rosto. A fala pegou de surpresa até mesmo os vascaínos, que não esperavam tamanha deferência por parte de um jogador que, ao longo da carreira, jamais vestiu a camisa cruz-maltina. A admiração de Ronaldinho pelo Vasco reacende discussões sobre o respeito entre grandes nomes do futebol brasileiro, independentemente das rivalidades históricas entre clubes. A declaração chega em um momento delicado para o time carioca, que busca se reestruturar dentro e fora de campo, apostando na força de sua tradição e no apoio de sua torcida para voltar a figurar entre os protagonistas do cenário nacional. A fala de Ronaldinho também foi interpretada por alguns torcedores como um gesto de solidariedade e reconhecimento à importância histórica do Vasco na luta contra o racismo e na construção do futebol brasileiro como um todo. Não é de hoje que o clube é lembrado por sua postura pioneira e combativa, valores que continuam sendo reverenciados por personalidades do esporte. Apesar de não haver nenhuma especulação concreta sobre envolvimento direto de Ronaldinho com o clube, a repercussão de suas palavras foi tão positiva que muitos começaram a sonhar com uma futura participação do craque em eventos comemorativos ou até mesmo em ações institucionais ligadas ao Vasco. Por ora, a declaração permanece como um gesto de respeito que fortalece a imagem do clube e evidencia, mais uma vez, a grandeza de um dos maiores nomes da história do futebol mundial. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!